Iniciando mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje vamos conversar com o Frater Robson Borges, que é coach e juiz de paz, sobre a pirâmide de Maslow. Confira! Frater Robson, que bom recebê-lo mais uma vez aqui no programa Presença e Harmonia. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado a vocês, Vivian. É um grande prazer mais uma vez participar desse programa tão iluminado, um programa que leva tanta informação e esclarecimento às pessoas. Então, muito obrigado pelo convite também. Obrigada. Frater, então, como vamos falar sobre a pirâmide de Maslow? Sim. O que a gente entende, então, por esse tema e como essa teoria surgiu? Então, a pirâmide de Maslow, ela surgiu na década de 50 para 60, né? Foi elaborada essa teoria pelo Abraham Maslow, que tinha intenção, né? Ele observava o comportamento dos macacos e observava que eles tinham assim necessidades individualizadas, né? E aí ele começou a observar também que no homem acabava representando também esse mesmo comportamento de necessidades básicas. Aí ele criou essa teoria, depois avaliando o ser humano, essa teoria que iria satisfazer um ser humano à medida que ele alcançasse cada etapa dessa pirâmide, né, dessa escala. Então ele criou essa teoria dividindo em 5 grupos, né, vindo da base da pirâmide até o topo, que é a autorrealização. E com essa pirâmide de Maslow, com essa teoria que ele criou, foi uma das primeiras teorias introduzidas nas empresas para melhorar, de repente, a qualidade dos funcionários, dos colaboradores dessa empresa, avaliando aspectos que antigamente não eram nem avaliados. Na época ainda da Revolução Industrial, um pouco depois, até se tinha um conceito que se tivesse 2 mãos e 2 pernas era o suficiente, não precisaria, né, usar seus pensamentos, seu discernimento. E com o passar do tempo, com a evolução, teve que se buscar essas necessidades, vendo que o homem tem várias necessidades e poderia usar muito mais a sua mente criativa, fazendo com que ele se sentisse autorrealizado, até porque autorrealizado ele se tornaria muito mais produtivo. Então foi nessa época, nessa década de 50, 60, que foi inclusive introduzida, até hoje se usa em alguns momentos, né, a teoria. Existem muitos questionamentos em relação à teoria, da sua profundidade, da individualidade das pessoas, mas ela ainda é usada até hoje por muitos RHs. Uhum. E de que maneira, então, né, essa teoria da pirâmide de Maslow pode ajudar as pessoas? Quando a ideia de ajudar as pessoas é fazendo com que as pessoas se conscientizem de sua essência humana, né? E quando a pessoa em si, ela toma conhecimento dessa classificação que foi criada na pirâmide de Maslow, que seria basicamente a base, seria a necessidade fisiológica, depois viria a necessidade de segurança, depois viria a necessidade de autoestima, né? Depois a necessidade de autorrealização. Se ele entende essas etapas, essas faixas, ele começa a ter mais discernimento do que ele é e o que fazer. Então, como que pode ajudar? Uma empresa, por exemplo, vai olhar que se ele tiver um bom refeitório, onde tem uma alimentação controlada por uma nutricionista, as pessoas se alimentarem de forma mais adequada, essa pessoa terá mais energia, terá mais disposição, se sentirá muito bem fisiologicamente. Consequentemente, ela vai se sentir segura, porque a empresa oferece condições para que ele tenha uma vida mais saudável, oferecendo uma alimentação muito boa. Ele se sentindo seguro, ele vai ter uma facilidade maior também de se relacionar com as pessoas, com os colegas de trabalho, com a própria família e entre a família. Alcançando essa faixa, ele vai para a questão da autoestima, ele começa a se sentir confiante. Puxa, eu tenho o meu alimento do dia a dia, eu tenho segurança, eu tenho um grupo de pessoas, amigos na minha empresa ou na minha família que eu me relaciono, eu me sinto confiante para dar o próximo passo. Se sentindo confiante, se sentindo aceito pela sociedade,
ele vai alcançar a autorrealização. Essa autorrealização, sempre é importante dizer que é algo que todos os dias são trabalhados, né? Não é algo que você alcança e fica. A todo momento o ser humano está nessas etapas, nessas faixas que Maslow classificou nessa pirâmide, transitando. Não é uma coisa fixa, não tem, porque o Maslow dizia que se você atingisse uma fase, você já ia para a próxima fase. E no mundo que nós vivemos hoje, nos tempos modernos, a coisa mudou um pouco, né? Às vezes não há necessidade de uma satisfação fisiológica a primeiro momento. Então aí pula-se para uma outra faixa. Então quando a pessoa tem essa conscientização de como funciona o seu corpo, a sua mente, as suas necessidades, torna-se mais fácil ele direcionar a sua vida, ou repensar no que eu posso corrigir ou melhorar. E qual o conceito, a avaliação que se pretendia com a introdução da hierarquia dessas necessidades da pirâmide de Maslow no ambiente corporativo e profissional? Tem a ver mais ou menos com isso que você estava nos falando. Exatamente, a ideia era essa, né? Que se tivesse uma classificação, uma direção, um norte de como olhar para uma pessoa, como olhar para a necessidade das pessoas, ou de um colaborador dentro de uma empresa, ficaria mais fácil dirigir a empresa, coordenar as necessidades das pessoas. Então, a introdução dentro das empresas foi essa. Aí vem muitas vezes a questão crítica dizendo, mas cada indivíduo é um indivíduo, não é todos não são assim, né? Cada um tem um jeito de ser. Eu concordo, em partes, que realmente a individualidade é algo verdadeira, real, é um fato. Mas, se nós sempre olharmos para a nossa essência humana, sempre essa tabela, na maior parte das vezes essa tabela, em algum momento essa pirâmide, ela vai entrar em ação. Né? Basta, por exemplo, quando você assiste alguns filmes aí hoje em dia de catástrofe, né? Pessoas de bem, pessoas com toda uma moral, uma ética, de repente voltam ao estado primitivo de lutando, matando, para sobreviver, para buscar um alimento, para manter a família, os seus protegidos também. A gente vê no mundo corporativo muitas situações que o cidadão tem a mesa dele ali e alguém mexeu na cadeira dele ali. Quando ele chega, ele fica alucinado. Quem mexeu na minha cadeira? Quem tirou a minha cadeira daqui? A questão de território, né? Aquela coisa primitiva, ainda que por mais que lutemos, nós temos no nosso cérebro um departamento chamado cérebro reptiliano, que está ligado à alimentação, ao sexo, à satisfação, à segurança, o lutar e fugir, né? Luta ou foge. Então tudo isso faz parte do ser humano. E quando se coloca isso dentro de uma empresa, você consegue gerenciar isso. Então, por exemplo, hoje em dia, muitos departamentos não têm mais departamentos fechados com salas separadas. São divididos por aquelas baias ou biombos, né? Que dividem, as pessoas podem ter visão uma da outra. O que está se fazendo ali? Tentando de uma forma sutil, fazendo com que você tenha mais facilidade de socializar, dividir, compartilhar com as pessoas à sua volta. O ambiente se torna mais criativo, mais competitivo, mais saudável. Por que isso acontece? Porque de alguma forma muito sutil muda-se aquele instinto primitivo. Não, aqui é a minha sala, aqui é a minha cadeira, aqui é meu território, ninguém vai interferir aqui. Então quando um gestor, um gerente tem essa noção, tem lugares que as pessoas não se sentem confortáveis trabalhando. Né? Hoje existe, já é uma técnica milenar, que é o Feng Shui, que inclusive faz o equilíbrio em empresas de ambientes, da posição, a ergometria dos móveis, né? Para a questão de ficar bem sentado, na posição adequada. Quanto mais confortável ele trabalhar e ele estiver satisfeito com aquele ambiente, mais ele vai se tornar produtivo. Então a pirâmide de Maslow, até hoje ele atua em vários sentidos nessa introdução de dar conforto e fazer com que os gestores utilizem isso. A pessoa está desanimada, a pessoa não está fazendo o trabalho. Será que é uma motivação apenas de palavras, de tapinha nas costas, ou de repente essa pessoa está se alimentando mal? É muito comum dentro de empresas que a empresa dá o ticket de alimentação, que ele pode usar aquele cartão em uma outra situação.
E o que ele faz? Ele usa aquele cartão para comprar outras coisas e come pão de queijo e toma lá um refrigerante. Então, não vai, com o tempo, o que vai acontecer? Fisiologicamente, a base da pirâmide de Maslow, ele vai começar a se sentir mal, vai ter que ter atestado médico, vai ter que fazer atestado médico, porque vai ter que ir no médico, e, consequentemente, para a empresa isso não é bom. Tanto que muitas empresas, quando vê isso acontecer, se posicionam, olha, você tem aqui o ticket para você se alimentar de forma adequada. A empresa não dá porque ela é boazinha, né? A empresa dá porque ela entende, diante dessa pirâmide de Maslow, que uma pessoa bem alimentada, bem nutrida, ela vai produzir, ela vai faltar menos. Então, a pirâmide de Maslow entra em todos os sentidos. A realização muitas vezes a pessoa perde essa noção de quanto que é bom levantar e ter um lugar para ir. Mas eu ganho pouco lá, não ganho o suficiente. Mas pense no valor que é levantar e ter um lugar para ir. Porque o ganhar mais vai depender do teu esforço, da tua atitude, né? Dessa vontade de alcançar a autorrealização. E só ele vai poder fazer isso. Às vezes ele vai ter que ser estimulado por um gestor. Se o funcionário ou o colaborador tiver essa consciência, ele pode usar a favor dele isso. Peraí, eu estou bem fisiologicamente? Não estou, então tenho que me alimentar direito. Por que eu não estou me sentindo seguro? Porque eu tenho que me relacionar melhor com as pessoas, por isso que eu não estou me sentindo autoestimado, por isso que eu não me sinto bem. E aí tomar decisões e escolhas, né? Se ele vê, aí é onde entra a pirâmide, mas que é a flexibilidade que deve existir. Procura outro emprego, vou conversar com o meu gestor para ver o que pode ser melhorado. Então serve nisso, né? Na introdução corporativa, ela serve o tempo todo para você ir situando um norte, para você conduzir as pessoas ou fazer as pessoas se entenderem. Certo. É melhor. E existem outras áreas, então, além da corporativa ou outros setores, né, que desse processo que ela já foi utilizada ou está sendo utilizada? Sim. A pirâmide de Maslow ela pode ser utilizada em todos os setores da vida. Mas um setor que me chama muita atenção, eu acho muitas vezes inteligente, é o marketing, né? O marketing, eles são brilhantes, porque eles chegam a inverter a pirâmide de Maslow, né? Eles chegam a inverter a pirâmide. Se você analisar hoje, o que o marketing faz? Primeira coisa, ele vende o quê? Para você? A autorrealização. Se você tiver esse novo, vamos colocar um exemplo de produto, um celular, né? Se você tiver esse novo celular, né, você vai se sentir feliz. Automaticamente com um novo celular, sua rapidez com as redes sociais, relacionamento vai ser mais fácil, você vai ter mais agilidade, automaticamente, dependendo do que você postar, as pessoas vão te admirar, você vai se sentir confiante e autoestimado, e muitas vezes sacrifica lá o que era lá a base da pirâmide, a alimentação. Eu deixo de comer direito, me alimentar direito, mas eu pago a prestação daquele celular caríssimo. Isso ele se estende para muitas outras coisas. Eu coloquei como exemplo hoje um bem que é um dos bens mais procurados, né? Sai um novo, a pessoa está trocando toda hora. Eu tenho muito disso, que às vezes, agora ainda nem tanto, porque aqueles números têm portabilidade, mas antigamente eu vi que a pessoa trocava toda hora de celular, já pegava outro chip e, né, a coisa ia tomando essa proporção. Então o marketing usa muito isso. Às vezes quando é na área de alimentação, ele vai usar exatamente a base da alimentação, mas antes de ele usar a base da alimentação, ele vai conquistar aquela pessoa por onde, primeiramente? Pela emoção, pela realização de comer algo saboroso, de algo gostoso, aí sai aquela fumacinha, né? Então, o marketing usa isso de uma forma muito brilhante, explorando exatamente o que faz as pessoas, né, comprarem. Porém, existe um nível de evolução, isso é individual de cada um, que nem sempre realmente a necessidade fisiológica, vamos dizer, a alimentação em si, vai ser a prioridade. Então tem casos que as pessoas pulam um pouco essa escala, né? Às vezes sai direto aqui da fisiologia, vai para a autoestima, ou vai direto lá para o topo da pirâmide, né? Para a autorrealização. É o que nós vemos muitas vezes também nas empresas. As pessoas entram numa empresa que não querem seguir uma carreira, não querem construir uma história, uma imagem, e já querem ganhar bem, já querem ser promovidos. Então eu quero me autorrealizar, mas tem uma base da pirâmide ali, onde você tem que ir conquistando passo a passo, né? Então ela interfere sim em vários setores. Um professor que souber utilizar bem essa pirâmide de Maslow como norte,
do que tem que fazer, mas essas crianças estão bem alimentadas? Elas estão se relacionando bem? Tem um ali que está isolado? Por que ele está isolado? Ou a própria pessoa se perguntar, eu não estou muito bem, eu não estou conseguindo atingir meus objetivos. A pergunta é, você está se alimentando direito? Você deve se perguntar, eu estou me alimentando direito? Fisiologicamente eu estou bem? De repente está faltando ferro no meu organismo? Alguém com ausência de ferro no organismo ou com pouco ferro no organismo, o mineral ferro, o que vai acontecer? Vai ter anemia. Quais são as características de uma anemia? Desânimo, tristeza, vamos lá, vamos passear, vamos lá. Ah, não vou não, não quero não. Por quê? Porque está faltando ferro. Talvez devido à alimentação ou talvez até um problema de saúde que houve um desnível desse mineral. Então ele tem que procurar um médico para ver a necessidade de como ele pode resolver essa situação. Melhorou a situação básica, automaticamente ele vai estudar melhor, vai se concentrar melhor, vai se sentir seguro no que vai responder para o professor, para a professora, no que vai aprender. Ele respondendo, os amiguinhos ao lado vão ver, nossa, como ele é bom, ele é estudioso, ele é inteligente, alcança a autoestima, confiança e, consequentemente, a realização. Então, sempre essa pirâmide está transitando entre as faixas. Todo profissional pode utilizar ela, inclusive, como uma forma de auto-coaching, né? Se perguntando, então, se eu estou bem fisiologicamente? Tá. Como é que está a minha situação? Eu estou me sentindo seguro? Não, não estou me sentindo seguro. Por que eu não estou me sentindo seguro? O que está acontecendo comigo? Que às vezes é uma questão fisiológica, que ele está tendo uma deficiência e traz um problema psicológico ou psiquiátrico. Então tem que procurar um médico. Ah, eu não estou me sentindo autoestimado, estou achando que as pessoas não gostam de mim. Mas o que você está fazendo? O que eu estou fazendo para que as pessoas não gostem de mim? Ou por que eu acho que as pessoas não gostam de mim? E vai fazendo essa pergunta, agora eu me sinto autorrealizado. É muito comum encontrar pessoas que vão dizer assim, que alcançou a autorrealização. Pessoas bem-sucedidas, que estudaram, que tiveram nas suas profissões êxito financeiro, mas elas dizem, não é poucas vezes, mas me falta algo. Existe um vazio que eu não consigo preencher. Porque, na verdade, em algum desses níveis faltou alguma coisa. Não teve um bom relacionamento com o pai ou com a mãe, teve uma dificuldade familiar ou uma perda muito grande, ou sempre se alimentou precariamente. Então, assim, em algum momento pulou uma dessas fases, que é instintivamente, né, a parte primitiva é a base. Quando Maslow fez essa pirâmide, ele estava mostrando a base, não que seja sempre determinante. Faltou essa base, às vezes a pessoa vai chegar na autorrealização, supostamente autorrealizado, porque ele estará autorrealizado na visão das pessoas, mas ele não vai estar se sentindo ainda com o sentimento de realização. Que é a autorrealização? Essa sensação de paz, de tranquilidade, de segurança, de estar certo que estou fazendo o melhor de mim todos os dias, né, do trabalho que faço, e aí flui por aí. Ótimo. E o comportamento na sociedade, ainda nos dias atuais, ela corresponde ao que se avalia no passado frente às necessidades básicas da pirâmide de Maslow? Sim, de forma diferente, como eu disse hoje logo no início da nossa entrevista, né? De forma diferente. Em alguns momentos as pessoas deixam etapas e pulam para a próxima, né? Eu vejo muito isso hoje. As pessoas buscando primeiramente a autorrealização, então existe vamos dizer, uma confusão do que seria necessário. Ficou mal, aí vai correndo para o médico. Não existe uma ação preventiva, até porque muitas vezes na sociedade eles não têm consciência dessa classificação, dessa pirâmide. Eu sempre digo que o fato de você melhorar e se desenvolver, mais importante que ter conhecimento de um assunto, é entendê-lo. É ter consciência do que está dizendo aquilo. E muitos nem têm o conhecimento disso. Simplesmente está se sentindo triste, está se sentindo deprimido e acha que porque é assim. Mas não sabe porque está faltando na fisiologia dele, faltando alguma substância, um mineral, uma vitamina ou coisa parecida. Então a sociedade não procura, a informação é muito rápida e muito superficial. Internet tem coisas maravilhosas, você encontra assuntos, informações fantásticas, né? Assine lá o canal da Mork, lá você vai ver quantas entrevistas falando de tantas coisas. E são tempos pequenos que você pode ouvir, você não tem que concordar com tudo.
mas você começa a ouvir e faz você refletir, seu senso crítico vem à tona, você começa a pensar sobre aquilo. Então, o que falta hoje na sociedade moderna é uma busca, né, principalmente dessa base desses jovens que estão entrando no mercado, que querem trabalhar, de construir um planejamento. E a pirâmide de Maslow seria perfeita. Bom, para eu entrar no mercado, eu estou de saúde boa, porque ninguém contrata alguém que pega atestado todos os dias. Porque eu preciso, contratou ele porque precisa dele no dia a dia. Se começa a faltar muito, eu sempre digo nas empresas que são 2 itens básicos, muito básicos, numa empresa que determina se uma pessoa se mantém empregada ou não na hora de uma crise, na hora de uma decisão. É não faltar e chegar no horário. São básicos. Ah, mas ele é muito bom. Mas quando eu quero ele, preciso contar com ele, não está aqui. Então, automaticamente, a empresa vai dizer, olha, você não estava no perfil. Não vai, às vezes, entrar em detalhes, dizer porque faltou. Então, se ele tem essa ideia da pirâmide de Maslow, que ele está bem alimentado, ele está bem estruturado, que ele se sente seguro de que ele vai entrar naquela empresa, é aquilo que eu quero, eu gosto de fazer aquilo, eu vou fazer bem feito, mesmo que não seja exatamente o que eu quero, vou criar bom relacionamento com meus colegas, vou tratar bem meus colegas, porque 80% das demissões nas empresas é comportamental. Não é pelo conhecimento técnico. Então, por quê? Se ele chegasse em um momento em que não estava se relacionando bem, o que ele tinha que fazer? O que no meu relacionamento lá na pirâmide de Maslow eu tenho que fazer? O que eu tenho que mudar para eu me relacionar melhor com as pessoas? Existe muito o discurso da síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela. Não existe isso, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Tudo pode ser construído. Você muda o tempo todo. Assim como a pirâmide de Maslow tem as várias faixas, que uma hora está aqui, você vai trabalhando ela, a vida está passando, a vida não para, como diz a música lá, né? A vida não para. Então, se você tiver essa consciência que todos os dias é uma construção, e olhar para a pirâmide de Maslow e se questionar, meu relacionamento, não estou me sentindo confiante. Por que eu não estou me sentindo confiante? Eu não me sinto realizado nesse trabalho. Mas o que você está fazendo? Por que continua aqui então? O que você então está fazendo para mudar? Ah, não tem emprego, mas o que você está fazendo para mudar? Então a pirâmide de Maslow ela vai encaixar muito na sociedade, tanto no passado como nos dias de hoje, ela encaixa bem. Basta as pessoas tentarem entender o que quer dizer aquela classificação. Não é determinante, mas que ajuda a dar um norte, uma direção, dá mesmo. E é possível considerarmos, o entender que a pirâmide de Maslow pode ser utilizada para uma autoavaliação que auxiliaria as pessoas a atingirem amplitudes de correspondência no entendimento e desenvolvimento espiritual? Sim, se você entender assim, um exemplo prático, né, para quem está nos assistindo, fica fácil de entender, e eu gosto dessa analogia que é bem assim. Se você tem um computador fantástico, um notebook maravilhoso na tua mesa, e ele está lotado de coisas que você nunca mais abriu aquelas pastas, você não usa mais aquilo, está lotado. E ele está com um vírus também, está cheio de conflitos ali o computador. Você liga o Wi-Fi não funciona direito, por quê? O computador está travado, trava, para, não capta, uma hora funciona, outra hora não funciona. O que você teria que fazer? Fazer uma reestruturação de todos os arquivos que tem ali dentro, limpar, fazer uma limpeza, né? De repente até dar uma formatada, formatar a vida, né? Dar uma formatada na vida, vou me reinventar, e não existe, não, eu sou assim, nasci assim, vou morrer. Gente, não existe essa possibilidade. Todos os dias é possibilidade de mudar e se construir, né? E construir muitas vezes é em cima de modelagem. O que é modelagem? É um termo usado muito dentro da neurolinguística. Eu olho aquele empresário, aquela atitude dele ou aquele comportamento dele eu admiro. Eu vejo aqui e admiro a Vivian em um comportamento que ela tenha. Poxa, eu gosto desse modelo. Eu vou começar a tentar me aproximar de fazer como ela faz nesse sentido. Ah, eu vejo lá um vendedor que tem um jeito de vender muito bem, eu trabalho com venda, vou tentar. Modelar é pegar partes que te interessam, não significa que você vai ser idêntico àquelas partes, mas você começa a construir você. E aí, toda hora você pode remodelar. E quando você tem a mente aberta que pode ser feito isso, fica muito mais fácil. Então, se o seu computador está fluindo melhor, o que acontece? Você conecta muito mais fácil, acessa as informações sem travamento nenhum. Então, quando a gente fala de espiritualidade, né, e sempre lembrando, nós estamos falando de religião,
estamos falando de espiritualidade, de acreditar em algo superior, numa força organizadora deste universo. Se você busca entender dentro da tua fé, dentro do que você acredita, e busca esse entendimento, e lá na pirâmide de Maslow, verifica, fisiologicamente eu estou bem, eu estou me sentindo seguro, confiante no que eu acredito, nessa fé que eu tenho, eu vou me sentir autoestimado porque automaticamente eu vou me relacionar bem com as pessoas que fazem parte dessa egrégora, dessa comunidade, vou me sentir autoestimado, consequentemente você vai ser uma pessoa que vai ter mais insights. Esses insights poderão ser tua intuição, se você quiser dar o nome. Esses insights poderão ser acesso a um inconsciente coletivo, que você captou uma ideia. Então assim, você estando bem, obedecendo essa pirâmide de Maslow fisiologicamente, segurança, relacionamento, autoestima, automaticamente você alcança a autorrealização. E como é que eu sei que alcancei essa realização? O mesmo sentimento de quem teve já a experiência com uma oração, com um momento de paz, uma sensação gostosa, de leveza, de dever cumprido. Quando você sente essa sensação de paz, de tranquilidade, você está ampliando, conectando a um ser, a um nível espiritual, acessando um nível espiritual que vai te ajudar a ver a vida, as pessoas, o seu caminho com muito mais clareza. Então, quando a gente começa a atingir esse nível espiritual de realização, que você está bem, que você está com um bom trabalho, que as pessoas te querem bem, você emana uma energia que as pessoas, nossa, você parece que é iluminado, nossa, quando você chega tudo fica mais leve, é essa conexão ampliada espiritualmente que ele consegue passar para as pessoas. Se você chega num lugar e todo mundo corre, se você chega num lugar, todo mundo muda de assunto, aí reveja, porque em algum momento dessa pirâmide está faltando alguma coisa. E às vezes não é você que, eu não tive uma educação adequada, ou porque as pessoas que eu convivo, às vezes não é. Às vezes é aqui, na base. Fisiologicamente, você não está bem. Está comendo muito churrasco, muita feijoada, então automaticamente está às vezes com sobrepeso. Consequentemente, você não vai se sentir bem, feliz, realizado e com a mente aberta para atingir seus objetivos. Ou como diz a pirâmide de Maslow, alcançar a autorrealização. Tá ótimo, eu agradeço bastante, Frater Robson, por você compartilhar hoje seus conhecimentos conosco e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, foi um grande prazer. Obrigado a vocês, obrigado a todos os ouvintes também e telespectadores, né? Muito obrigado. Obrigada. Aproveito para lembrar do nosso e-mail, presenceharmonia@morc.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!